Eu estou aqui com o Eliandro Botas. Eu digo que o Eliandro é um amigo mais chegado que o irmão. Conheço o Eliandro desde 2011, quando eu decidi comprar meu sítio em Piedade. Eu comecei no caminho, eu frequentava uma igreja lá em São Roque, a igreja da Clínica Adventista. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Eliandro. Então, mais de 15 anos. E existem amigos que ficam mais chegados que o irmão. E o Eliandro é um deles. Eu convidei o Eliandro para vir aqui participar da podcast Academia da Hospedagem, porque ele decidiu também iniciar uma pousada. Fez um curso de turismo e decidiu transformar a casa dele numa pousada. E nós temos trocado muitas ideias, eu tenho sido mentor dele nesse sentido. E eu falei assim, não, Eliandro, tem muitas pessoas como você que querem também montar uma pousada e estão com dúvidas. Então, vamos lá, traz sua realidade. Eu sei que você está para inaugurar, então eu quero te agradecer por ter topado estar comigo aqui nessa. Muito obrigado, mais que tudo, né? Você sempre é um amigo, né? E eu tive a oportunidade de poder ver toda a tua caminhada, né? Lá no Adorai. E eu acho que isso é até dentro de tudo que a gente está passando nessa vida hoje, né? Pensar que eu tenho a possibilidade de poder viver mais próximo da minha casa, né? E usar, né, o que eu tenho ali para poder trazer o conforto para pessoas, isso me dá bastante satisfação. Pô, legal. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Mas eu quero que você se apresente. Leandro, eu sei que você está pensando em fazer a pousada, mas conta, o que você faz hoje? Do que você vive hoje? Hoje nós temos uma empresa do lar, né? A minha esposa é veterinária, né? E eu, desde a pandemia, ajudo ela nesse empreendimento, né? Então nós temos aí uma veterinária que nós trabalhamos com pets, né? Só cão e gato que a gente trabalha. Ah, legal. E o que te motivou? Deu o clique e falou assim, cara, eu vou entrar pro ramo da hospedagem. Qual foi o clique aí nesse caso? Primeiramente foi assim, o desafio da minha esposa teve um burnout, né? Há 1 ano e meio atrás. E eu, de repente, me vi numa situação assim que resetou minha vida, né? Eu tinha que ver o que ia ser o outro dia, porque eu não tinha a veterinária ali, vamos dizer dessa forma, né? Então, a partir disso, né, eu comecei a estudar ali a possibilidade que eu tinha, porque eu sempre recebi pessoas na minha casa, né, por Claro. causa da igreja, por causa dos motoclubes, por causa né, das pessoas que estão sempre em busca de poder, quando passam, né, na minha região, né, não terem um lugar seguro para poder ficar, né, então a gente sempre prestou, né, a possibilidade delas poderem ficar no nosso lar, na nossa casa, né, e aí eu gosto disso, né, e aí eu fui procurar, né, o Sebrae, que por sua vez me indicou o Senar, né, e aonde eu fiz o curso de turismo rural, né, e agora estou, né, me preparando aí, agora estou na parte né, final praticamente, né, para poder conseguir deixar tudo em ordem, né, já conversei com você bastante, né? Você me passou muitas informações que são preciosas, né? E a gente está terminando. Estamos dependendo da mão de obra, né? Sim, sim. Então, é verdade, você é um cara que sempre gostou de receber pessoas na sua casa. Eu mesmo fui uma das pessoas que você me introduziu no mundo da bike, você me vendeu uma bike. Eu lembro que você fazia uns açaís de domingo, chamava a galera na sua casa para você poder introduzir a galera no esporte, né? E também poder pregar o evangelho ali. Você Glória a queria trazer as Deus. pessoas para conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, e era uma das maneiras que você sempre usou para. Ou seja, esse dom da hospitalidade, você e a Tânia, já tem esse dom da hospitalidade. Então, aí foi então, nesse momento, teve o burnout da sua esposa, que você falou, pô, vou fazer me transformar minha casa em hospedagem. Então me fala ali, como que você está pensando em fazer, como que é a sua casa hoje, e como que você está pensando em fazer a estrutura da obra, e quantos quartos vão ter, como vai ser ali a sua hospedagem? Bom, a minha hospedagem é a minha casa, né? Até o fato de a minha casa ser meio parecida com um chalé, né? Uma estrutura, né? Você foi lá, você lembra, né? Toda aquela estrutura que a Tânia bolou, né? Então muito bem dimensionado ali, né? E a gente, até pelo curso que eu fiz, a gente foi fazer uma mentoria lá em casa, né? Da aula, né? E eles indicaram que a melhor possibilidade que eu tinha de poder começar ali, né? Era como um turismo rural, né? Porque aí eu não tenho tantas responsabilidades, né? Como igual a tua, por exemplo, entendeu? Mas
quando eu fui conversar com você, né, que eu tive a oportunidade de poder ir lá, e tendo a visão que eu tive de ver quando você começou, né, e agora como você está, né, então eu consegui entender essa diferença, né, essa diferença técnica de poder ter uma coisa assim mais voltada para um público que eu diria assim de uma classe melhor, mais alta, né, um padrão melhor, né. Então oferecer uma hospedagem melhor, né, para poder conseguir ter um público mais satisfeito e não precisar ser exatamente como um turismo rural, que é mais simples, né? Sim. Então é isso que eu... É que na sua casa, então, você vai pegar, são 3 quartos na sua casa. Sim, 3 quartos. Você vai transformar os 3 quartos, então, em 3 acomodações. Sim, 3 acomodações. Pô, legal. Exatamente. E você está ali perto da Rota do Vinho, você está em Calcaia do Alto. Fala onde é a região que você está ali. Sim, eu estou em Calcaia do Alto, né? Estou a 25 quilômetros da Rota do Vinho, né? E ali é um lugar bem verde, né? Ainda, pra você ter noção, onde eu estou tem 1 quilômetro de estrada de terra, né? Muito, muito bem cuidada, né? E eu acredito que eu tenho assim, né, um know-how até de tudo que eu tenho ali, né? Pizzarias, padarias, né? Para poder oferecer um conforto maior até para as pessoas que ali vão estar, né? Então é isso que eu entendo ali da minha região. Sim. E sabe que um dos diferenciais que eu vejo na sua pousada, que eu até comentei contigo, né, é justamente isso, que você está 25 quilômetros da Rota do Vinho, que é perto, para quem viaja, está numa viagem, 25 quilômetros não é nada, de distância. Exatamente. Você vai conseguir oferecer a possibilidade da pessoa viver a Rota do Vinho, que, poxa, tem as vinícolas, tem restaurantes incríveis, tem lá agora o Museu do Carro. Como que é lá? O Museu do Carro? Museu do Carro, é muito Museu legal. do Carro, tem um monte de coisa muito bacana. Ou seja, São Roque é uma cidade com um bom atrativo turístico, Sim. né? Só que você vai conseguir oferecer com um preço diferenciado. Então Sim. a pessoa acessa a Rota do Vinho, chega ali na sua casa, que é um lugar lindo, uma chácara linda que tem um lago logo na frente, o cara já acorda com um lago na frente do quarto, né? É verdade. Então, com preço que vai ser competitivo. Sim, né? preço competitivo. A sua ideia é cobrar em torno de quanto a hospedagem? Já tem uma base? Sim, Isso. eu tenho um pensamento de cobrar mais ou menos uns R$350. Com o café da manhã ou sem café da manhã? Com o café da manhã. Com o café da manhã. Exatamente. Legal. E você ali, você está pensando em ter qual ocupação? Final de semana, semana? Como que você está imaginando que vai acontecer a sua ocupação? Bom, eu priorizo o final de semana, né? Até na conversa que eu tive quando eu fui conversar com você lá no Adorai, né? Você me deu uma ideia, né? Até do público que eu tenho que trabalhar, né? Porque a gente, quando faz o curso, né, do Sebrae, do Senar, né? A gente tem um leque que é mais aberto, né? Vamos dizer dessa forma, né? E quando então eu tive a oportunidade de poder conversar com você, né? Eu entendi um pouco assim qual que é meu público, que é casal, né? Casais, né? Uhum. Então eu acho que isso vai ser uma satisfação muito grande para mim, né? Até porque eu também gosto muito de poder, né, conversar com pessoas, né? E tem toda também uma didática, né, por trás de tudo isso daí, né? Porque a gente também tem que pregar o evangelho, é assim que eu penso também, né? Porque a responsabilidade que Deus dá para nós, né, ela é muito grande, né? E a gente tem que usar as nossas estruturas, né, para poder também falar do Senhor. Sim. Então, eu acho que isso é importante. É esclarecer, né, para as pessoas o tempo que a gente está vivendo. Acho que a maior parte das pessoas não percebe que as profecias estão se cumprindo. Eu comparo assim, sabe? Sem falar de religião, não estou falando de religião aqui, Sim. mas assim, na época de Jesus, quando Jesus nasceu, os judeus eles tinham claro as profecias de que o Messias viria naquela época. Só que eles estavam tão atordoados com os problemas políticos ali do controle romano na época, que só caiu a ficha que o Messias estava nascendo para 3 reis magos que vieram do Oriente. Sim. Ou seja, 3 caras aleatórios Sim. que vieram e falaram assim, mas a estrela está nos mostrando, né? O Messias está nascendo. Ou seja, e no mundo hoje a impressão que eu tenho é que a galera está nessa mesma pegada. Está todo mundo embebido por redes sociais, por política, por um monte de coisa, e agora com IA, e não estão percebendo que as profecias estão se cumprindo, né? Então, assim, a gente que tem hospedagem, né, e é muito comum as pessoas misturarem a hospedagem com um pouco de misticismo, né? Muito comum, né? Mas eu vejo sim, que ali é uma oportunidade da pessoa também receber um livro, receber uma mensagem
que esteja de acordo com as profecias bíblicas. Sim. E aqui eu não estou falando de Não, nenhuma não é religião. exatamente. Estou falando, olha, tem profecia se cumprindo. Sim. A gente, querendo ou não, tem algumas coisas que são naturais. Sim. Né? E aí esse mundo de morte, de dor, vai ter um fim. Né? Então, assim, eu vejo realmente, eu estou no mesmo caminho que você, eu vejo que a hospedagem é um lugar que a gente pode ir ali, ter uma conexão com as pessoas e abrir, né, os olhos e comentar. Lógico que aí a Bíblia diz, né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Sim. Mas é um momento, sim, da gente ser o arauto, de anunciar o que está vindo pela frente, né? Sim. Muito legal. Assim, Leandro, aí então, e você nessa reforma ali dos 3 quartos, você está investindo quanto? Você tem ideia, mais ou menos? Quanto que vai sair de investimento? Olha, eu acredito que eu estou mais ou menos já em torno aí de uns 35 mil, por aí. Você investiu 35 mil Sim, reais? na parte assim de, né, cama, utensílios para, né, lençol, as cestas do café da manhã, né, todas essas coisas assim para poder, né, melhorar, né, a visibilidade, né, o padrão, né, Sim. da minha hospedagem, né, isso que eu Tá, vejo. 35 e ainda falta quanto ali para você conseguir inaugurar? Então, eu preciso ainda, né, terminar toda a parte estrutural, né, que eu tenho que... eu recebo de 2 em 2 anos, né, um pintor que já é contratado já, né, desde quando eu moro lá, né, eu estou 12, 13 Você me anos indicou morando ele, lá. qual que é o nome dele mesmo? É o Morango. Morango, é verdade. Morango é Morango. ponta firme, ele é uma pessoa que, ele, né, eu confio muito nele, né, e eu já tenho um pacote, né, de voz com ele, né, eu já falo, ele vai, né, e agora eu estou esperando ele chegar lá. Ele só não chegou lá até agora por causa dessas chuvas que foram muito, né, choveu demais Tá mesmo úmido nesses o últimos tempo. 2, 3 meses, Sim. né, então para poder trabalhar com madeira, que é o meu forte lá, né, ia perder muito material. Sim. Né, então estou Então esperando. você está preparado. Agora sim, vamos imaginar aí com chuva, tudo, você está pensando em inaugurar mais ou menos daqui a quanto tempo? Olha, eu tenho, assim, na falar a verdade, quando estiver pronto, né, a parte de pintura, eu creio que eu já vou estar pronto para poder começar. Mais ou menos quanto tempo? Eu acho que mais uns 3 meses. 3 meses? Nós estamos falando. Estamos em abril? Meu sonho é as férias, né? Começar, um exemplo. Abril. Abril. Maio, junho, julho. Isso, Sua ideia exatamente, em julho está inaugurando Sim, as primeiras reservas. por favor, né? Legal. Por favor, né? Que dê certo. Isso. Legal. Não, vai dar certo. Vai dar Já deu certo. certo. Já deu certo. Não é se vai dar certo. Sim, Vai dar certo porque você vai fazer dar certo. Vai dar certo, é Vai dar verdade, certo. é isso mesmo. Ok, então você está pensando na parte estrutural. Show de bola. E na parte de venda? Como que você está pensando em vender e posicionar os seus chalés? Então, na parte de venda, eu tenho o pensamento do Airbnb, né? Só que assim, até dentro dessas questões de imposto que eu estou ouvindo falar, né? E isso está... eu tive até que mudar para essa dimensão, né? Eu tinha feito um Airbnb na minha pessoa física. Não pode, né? E de repente, com essa tributação, inclusive, eu tenho uns amigos que também têm uns chalés, né? E eles foram tributados, né? Mal começaram e já tiveram 25% de tributação, entendeu? Sim. Então até né, a locação deles é daquele outro que não é o Airbnb, eu não me lembro agora. Booking. O Booking, exatamente, eles são do Booking, né? E já foram sobretaxados nesses 25%. Sim. Entendeu? Então, imediatamente eu já travei a plataforma, né? E agora eu já vou mudar para pessoa física dentro do meu MEI, né? Que eu pretendo ir levando, né? Sim. De julho, pelo menos, até dezembro, né? Sim. Olha, eu tive aqui de manhã com uma pessoa que começou chalés dependendo do Airbnb. Tá? No começo foi bom, depois aconteceu dele ficar um mês sem receber cliente. Né? Então, aqui na mentoria, né, na Academia da Hospedagem, uma das matérias que a gente tem é como vender sem depender da sorte. Dependendo do Airbnb, é dependendo da sorte, porque você está dependendo só do algoritmo. Sim, né? algoritmo. Então, por exemplo, agora que você está nessa fase de reforma, né? 3 meses para inaugurar, né? O seu foco agora é, claro, cuidar do pintor, cuidar do pedreiro, ok? Mas o que você precisa aprender agora? Colocar um motor de reservas. O que é um motor de reservas? É o calendário que controla a sua disponibilidade, o seu estoque. Esse motor de reservas ele é conectado já com o Booking e com o Airbnb e com o seu site.
Então você vai ter três canais de venda. Sua venda direta, Sim. você vai colocar no Booking e no Airbnb. Sim. Só que o motor de reservas, que te parece um custo, tá? Vai te parecer um custo, a vantagem é que é o seguinte, não que a pessoa reservou no Airbnb, já fecha no Booking. Reservou no site, já fecha nos outros. Uhum. Então você não vai ter um problema chamado overbooking. Sabe o que é um overbooking? Não. Eu já passei por isso algumas vezes. Está lotado? Não, isso é a coisa boa. Isso é isso que você está montando a pousada. Overbooking é quando você só tem três. Imagina que você tá só as três acomodações. Aí chegou no final de semana uma quarta pessoa lá, quarto casal, com uma reserva. E o cara fez a reserva mesmo. Ixi. Overbooking significa que você vendeu a mais do que você tinha disponibilidade. Entendi. Por um erro de calendário. Porque por tentar controlar na mão isso, entendeu? O problema até da própria plataforma, então. Não, é porque muita gente tem muito dono de pousada que tenta controlar na agenda, na mão, no telefone. Não dá. Então, assim, o primeiro passo que você vai precisar fazer é contratar um motor de reservas. Eu te indico depois vários, né, motor de reserva que vão ficar para o seu tamanho. Mas por que a vantagem do motor de reserva? Porque ele vai permitir você abrir já logo 3 canais de vendas. Booking, sem ter erro, sem ter overbooking. Sem ter o erro do overbooking, Sim. que custa caríssimo. Imagina um constrangimento, tá? Uma pessoa que saiu da casa dela, quer seja de São Paulo ou do interior, pegou a estrada, chegou à noite e você fala: não tenho vaga. E às vezes é um feriado que nem o seu colega do lado. Pela lei, você é obrigado a disponibilizar um outro acomodação nas mesmas condições da sua. E às vezes a cidade está lotada. É um Réveillon. Overbooking no Réveillon. Você vai colocar a pessoa onde? Morreu. Situação caótica. É, um desafiador. Eu vou ir na academia da hospedagem, eu treino, inclusive, como lida com overbooking. Né? Enfim. Mas assim, então, o que você precisa de treinar agora nos próximos 3 meses? Tá? Primeiro, vendas. Como colocar os canais de reserva. Como já te falei. Outra, você precisa ter o seu Instagram. E você precisa começar a assistir como fazer vídeos e como fazer stories e reels. Aí você fala, cara, eu não nasci para isso, eu só queria ter uma pousada. Seja bem-vindo. Eu estava falando agora há pouco, o dono de pousada, ele trabalha 24/7. Eu nunca quis ter padaria. Porque padaria, acorda cedo, dorme tarde. Né? Eu tive banca de jornal. Domingo a domingo. Né? A gente estava conversando sobre isso. Sim. Mas pousada é 24/7. E o dono, porque você tem todo o tempo recebendo um hóspede e respondendo um hóspede. Né? Então, assim, você vai precisar dominar algumas coisas. E o que você menos vai precisar saber é trocar lâmpada, é ir roçar. E muitos erram aqui. Ficam trocando lâmpada, roçando, pregando, pintando. Não. Isso aí você contrata. É mais barato contratar. Não que seja barato. Sim. Mas é mais barato você contratar isso e você aprender a vender. E vender o que é? Vídeos, fazer vídeos de qualidade, stories de qualidade. Pra você ter uma ideia, todo dia você vai precisar subir 5 stories. Todos os dias. É como se fosse um programa de televisão ao vivo. Todos os dias. Você 3 a 4 vezes por semana tem que subir um Reels no Instagram. E no Instagram, no TikTok, se você precisa colocar a descrição de vídeo, como que as pessoas vão te ver? Entendeu? Entendi. Então, são as coisas que você vai precisar de treinar nos próximos 3 meses. Para você não depender do que dá? Sorte. Então você vai... Por quê? Pior que você ter o chalé, né, é o chalé vazio. Ou ter acomodação. Imagina um final de semana vazio. Quanto você deixou de ganhar? Sim. Substancial. Substancial. Por exemplo, você com 3 acomodações, a 350, você já parou para pensar quanto você vai faturar por mês, mais ou menos? Não. Nem tive assim, né? Vamos fazer conta? Sim, vamos fazer. Vamos fazer. 350 vezes 3. Falou só de final de semana, tá? Sim. 350 vezes 3. Deu quanto? 1.050. 1.050. Certo? 1.050 no sábado, 1.050 no domingo. Porque você vai fazer pacote de final de semana. A pessoa entra na sexta e sai no domingo. Sim. Final de semana você nunca vende uma única diária. Final de semana, dependendo de onde você estiver, sempre você vai trabalhar com pacote. Entra na sexta e sai no domingo. Então você vai ter, por final de semana, se os seus 3 chalés forem alugados, você vai ter um faturamento de 2.100. Certo? Certo. 4 finais de semana, 8.400. Esse é o faturamento bruto. Sim. Certo? Sim. Um final de semana se alugar, você deixou de ganhar quanto? 2.100. 2 finais de semana se alugar, você deixou de ganhar quanto? 4.200.
E o seu custo fixo, alguns custos fixos vão estar lá. Sim. Então, se é muito caro, você não alugar o final de semana. Você tem que alugar o final de semana. Então, para você alugar o final de semana, você vai ter que ser bom em fazer postagens no Instagram, que hoje é um canal de vendas, de divulgação, vamos falar assim, tá? Eu até vou tomar, né, na verdade, quando eu te recebi nesses tempos atrás, né, nem lembro quanto tempo faz que você foi lá na minha casa, você nos deu uma ideia lá quando você entrou lá, né? Você foi lá para poder nos visitar, né? E eu achei bem interessante porque, assim, até para que eu não ficasse muito perdido, né? Você deu um foco para a gente ali, né? Para a gente poder começar com né? Para que a gente tenha, né, uma dimensão, para que a gente consiga saber o que a gente vai querer ali, né? Então esse eu acho que é o que eu estou deixando, né? Estou dando o melhor para esse né? E estou deixando 2 basicamente ali, né, de suporte, né? Que eu penso que, assim, se alguém chega lá e tem uma família maior e quer ficar, né, eu tenho a possibilidade de poder ofertar esses outros 2, né? Então, eu acho que para eu que estou começando, né, é uma coisa que é mais controlável, né? Pelo menos assim, né, nesse início, né, eu Sim. penso. O detalhe que tem que fazer contas é assim, praticamente o mesmo trabalho que você vai ter para cuidar de é o que vai te dar, é o trabalho que você tem para cuidar de 3. Sim. É praticamente Mesma coisa. o mesmo, Sim. entende? E tá tudo certo, você investir mais em tem um chalé uau e e esse talvez não é 350 diária, esse daí você vai cobrar 499 a diária, Okay. no café da manhã. Sim. Os outros, 350 se for mais simples, aí tem que olhar lá isso. E tem um negócio chamado também testar a elasticidade do preço. Então, existe uma forma de você testar para você conseguir descobrir como que você vai conseguir cobrar a maior diária possível por cada chalé. Então, existe uma técnica para isso, né? Que a gente chama de preço e ocupação inteligente. Porque também não adianta você cobrar muito caro e estar vazio, também não adianta você estar lotado muito barato. Sim. Né? Então, tem uma técnica que a gente ensina também na academia, na mentoria da Academia da Hospedagem. Que legal. Tá? Que legal. Bom, mas de qualquer maneira é o seguinte, voltando aqui para o final de semana, onde que eu quero que você foque, é que eu já estou te aproveitando e já te dando uma mentoria. Ok, tá? Sempre, né? Sempre. O que você vai focar nesses 3 meses agora? Nesses próximos 3 meses, você tem que começar a brincar de fazer vídeo da sua casa, do cachorro, começa a fazer vídeo. Porque você vai depender dos vídeos para você aparecer bem no Instagram. Sim. Certo? Bom, eu estava fazendo a conta, que se você lota todos os finais de semana, só estou pegando no final de semana, você tem 8.400 de faturamento. Qualquer final de semana que você não lota, você perde 2.000. Sim. Certo? Muito bem, então, uma das coisas que você vai precisar aprender a fazer depois é investir em tráfego pago. O que é? Ir lá pegar o melhor videozinho que você postou, que mais deu visualização, Sim. Você vai lá e vai colocar R$10 ou R$20 pelo próprio Instagram, você mesmo. Sim. Porque com 3 chalés você não tem condições de pagar R$3.000 uma agência para cuidar disso para você. Sim. Você não tem condições de pagar R$3.000 para ter um funcionário de marketing para você, certo ou não? Sim, certo. Então você vai precisar conhecer essa técnica. Na Academia da Hospedagem a gente também vai te ensinar isso. Tá? Que legal. Como você vai patrocinar. Porque agora vem um outro ponto importante. Para você não correr risco de ficar vago, você vai pegar um percentual e você vai reinvestir em marketing. Só que tem um detalhe aqui, que quem vai pagar esse marketing é a sua própria ocupação. Por quê? As pessoas têm uma dúvida que é assim, quanto que eu cobro mais barato se eu alugar durante essa semana? Você concorda que nós fizemos a conta do seu faturamento no final de semana? Sim. 8.400. Sim. E se você conseguisse alugar todos os dias? Fantástico. Sensacional. Sensacional. Então tá, quantos por cento mais barato normalmente se vende na semana? Vocês têm ideia? Essa é a dúvida de muitos donos de pousadas, né? Que estão começando. Na média, a diária na semana você consegue vender de 25% a 30% mais barato. Fica atrativo. Sim. Agora, pensando no ambiente que está parado. Está parado. Então, o que vai acontecer? Se a sua diária, vamos pegar do chalé que acho que vai dar para aquele chalé, você vai ter uma banheira lá no banheiro, Sim, não vai? Banheiro, Então, aquele chalé, eu acredito que por 499 está barato. Tem que testar o preço, tá? Sim. 499. 30% de desconto, você consegue mais ou menos 25% a 30% de desconto. Se você anunciar aquele chalé por 380 na semana, você aluga. Talvez não alugue todos os dias, mas você alugar a maior parte dos dias. Sim.
Lá na Dorai nós temos conseguido manter uma ocupação de 95% segunda a segunda nos últimos 8 anos, praticamente. Fantástico. Porque o que eu faço? Eu pego a verba do chalé parado, estou explicando isso agora há pouco na aula anterior. Eu calculo quanto que custaria na semana esse chalé parado. Portanto, eu pego 50% seria minha margem. Agora eu pego um percentual disso, 10%, e invisto. Aí eu invisto em propaganda. Aí eu invisto pesado em propaganda. Entendeu? Uhum. Aí então você vai aprender a fazer o Ads, anunciar em propaganda, para quê? Para sua venda não depender do que dá? Sorte. Ok. Aí você fez a propaganda no Ads. Com boas fotos, vai ter gente te procurando durante a semana porque você está com uma precificação adequada. E você está com o seu final de semana sem correr o risco dele estar vago. Fantástico. Entendeu? Então, provavelmente, nos seus 3 chalés, você tem um faturamento previsto de 8.400 de final de semana, se você conseguir manter ocupado o final de semana. E na semana, fazendo uma conta louca aqui, 250 diária na semana, que seria um bom valor, 750 por dia, vezes 22 dias. Nós estamos falando de mais de 15 mil reais. 15 mil reais, exatamente. 15 mil reais mais os 8, 23 para 3 chalés, bom. Lembra, lógico, ok, desses 23 você vai tirar o custo de lavanderia, Sim. limpeza, que aí nesse caso você provavelmente vai estar fazendo. Sim, 3 chalés é Por você. uma pequena pousada inicial. Você mesmo está fazendo, você e sua esposa está fazendo, você, sua esposa, sua mãe, não sei quem. Alguém ali vai te ajudar. A conta começa a fechar, né? Bom, 23 mil de venda. Você vai ter que tirar o custo do marketing, que você anunciou. Você vai tirar o custo de comissão da plataforma, quando você vendeu pela plataforma, que é os 20%. E você vai tirar o custo do imposto. Vai te sobrar, em média, metade disso, de margem. E aí que muitos donos se perdem. Ó, vamos lá. Você estava falando que você estava investindo quanto até agora? 35 mil. Você acha que vai terminar investindo quanto? Com certeza 50 mil. 50 mil reais. Sim. Se você deixasse 50 mil no banco, te voltaria quanto por mês, mais ou menos? 0,5%. Não, 1% a média hoje. 1%. 1%. Quer ver eu agora falar outra coisa para você. Aquele seu imóvel vale quanto? 500 mil, pelo menos. Legal. Olha só. Se você pegasse um imóvel de 500 mil e vendesse ele, certo? Certo. E pegasse 500 mil e colocasse no banco, quantos por cento a 1%, quanto você ia ganhar por mês, mais ou menos? 1% me daria 5 mil reais. 5 mil. Olha que interessante aqui, ó. Então, você precisa de ter um retorno... Para não fazer nada. Para não fazer nada. Então, esse é um ponto que muito dono de pousada não pensa. O dinheiro que eu estou colocando aqui na pousada, 1% disso, pelo menos, é meu dividendo pelo imóvel. Então, 5 mil você tem que ter de lucro só como se fosse o aluguel da sua casa, do seu Pensando imóvel. como se fosse estivesse no Como banco. investidor. É. Se você vender a casa e colocar, você vai receber 5 mil. Mas, desculpa, conheço poucos que estão, né, tendo esse... Então, a primeira visão é essa. 1% do valor global do seu investimento tem que vir para você como um retorno do investimento, que chama-se ROI. Se você comprasse uma franquia, você ia pegar o retorno do investimento. Agora, aqui tem pousada, confunde tudo. Confunde o dinheiro que ele colocou com o salário dele e vira uma bagunça. Então, ó, mais ou menos 1%. Então, quanto você tem que ter de retorno ali? 5 mil reais seria se o dinheiro estivesse no banco. Sim. Certo? Mais um salário. Por exemplo, um profissional como você, se você fosse trabalhar numa empresa, quanto que você acha que seria um salário adequado para você? Pé no chão, minimamente. Pensando onde eu estou, eu creio que uns 8 mil reais. 8 mil reais. É. Então aí, se você vai trabalhar na pousada, você tem que receber em torno de 5 a 8 mil. Eu estou trabalhando em cima disso. Sim. Certo? Então a conta, aí no seu caso a conta possivelmente fecha. Se você conseguir manter a ocupação na semana, mais final de semana, você tem um faturamento bruto de 23 mil mais ou menos. Sim. Você vai tirar os custos de manutenção, lavanderia, limpeza. Sim. Vai tirar o custo de venda, quando tem plataforma. Vai tirar os impostos e vai te sobrar em torno de 10 a 13. Para quem ganha 8.
Tá justo, tá tendo, Sim. tá tendo retorno do seu capital e o seu salário, tá Sim. justo. Qualquer coisa que você estiver ganhando de menos que de 8 a 13, desculpa, qualquer coisa que você estiver ganhando menos que 10 mil, ou você está vendendo mal, está com problema na venda, ou você tem que fazer outra coisa, porque você certamente vai estar gastando mais do que rentabilizando. Porque o seu imóvel, por você receber pessoas, vai gerar manutenção. Sim, claro. O seu imóvel, por você estar recebendo pessoas, você vai ter custos, você vai trabalhar. Então, essa conta tem que ser feita. Então, e para isso você precisa estar ocupado semana e final de semana. Estou falando isso profissionalmente. Então, assim, eu tenho um business que é uma pousada, né? Com o tempo, você vai ter uma pessoa que vai te ajudar para você poder viajar final de semana, que você precisa viajar. Vai ter esses custos também, né? Que você vai ter que abater aí, né? Mas é isso. Você precisa tirar de 10 a 13 para retornar o que o seu capital investido ali. Essa conta você tem que ter clara. Para isso, então, qual fica a sua lição de casa nesses próximos 3 meses? Então, se deixar, né, tudo na melhor ordem possível para poder começar, né, dessa forma que você está, né, falando aí. E a academia da hospedagem pode ser a solução de toda essa situação que a gente está conversando aqui. Pode te ajudar, pode ser um Sim, caminho, sem com dúvida certeza. nenhuma. Sem dúvida, né? Certeza. Mas, além da hospedagem, o que eu quero que você saia daqui, o que eu quero te entregar de presente é isso. Cara, os seus próximos 3 meses, debruça nisso, em aprender a vender. Debruça em como vender com IA. Debruça em como posta no Instagram. Eu sei que você é um cara, como fala, low profile. Você não gosta. Não. Está certo. Na pessoa física está certo. Eu, particularmente, faz 8 meses que eu não mexo nas redes sociais. Sim. Marcelo, é pessoa física. Mas como empresa, todos os dias eu olho o Instagram das minhas empresas, todos os dias eu olho o que está vindo de novidade nas inteligências artificiais para melhorar as performances da IA. Estou aqui com a Ingrid. Ninguém está vendo, mas a Ingrid está aqui nos bastidores. E a Yasmin também. Né? A Ingrid é a pessoa que cuida do Instagram da Academia da Hospedagem. Sim. Mas é algo que eu estou junto com ela o tempo todo, a gente buscando o que tem de novidade. Junto com a Yasmin, o tempo todo a gente buscando o que tem de novidade. Porque, por enquanto, esse é o canal de vendas. Sim. Legal. Se você tivesse que escolher uma outra coisa que não fosse hospedagem, você teria opção? Ou essa é a sua única melhor opção? Uau. Para esse momento, essa é a minha opção. Única opção. Agora, sim. Até assim, dentro. Eu gosto muito de turismo, você sabe, né? Eu gosto de pedalar, gosto de andar de moto, né? Eu teria essas outras possibilidades também, né? Porque eu acho que uma coisa gera outra, uma coisa, né? Então, sei lá, tem um hóspede na tua pousada, ele quer conhecer cachoeiras, por exemplo, né? Que nós temos muitas cachoeiras aqui nesse lugar aqui, né? Que são... as pessoas não sabem, não tem noção que tem uma beleza, o nosso parque do Jurupará, que tem muitas represas, cachoeiras, né? Então eu penso também em poder dar uma assistência, mas se eu tenho uma pousada, como é que eu posso dar uma assistência? Né? Esse é o lance, né? Tem também dono de pousada que acha que pode ser o guia, né? Ah, vou ser o guia. Dependendo do público, as pessoas não querem. Então tem que ver, tem lugares que as pessoas vão para fazer trilha, querem ir fazer cachoeira. Se você estiver conectando com esse público, você tem que estar muito atento a isso, né? Sim. Ótimo. Aí você vai ter que ser o guia ou arrumar um guia para levar essas pessoas para os lugares. Sim. Isso também é algo que no Instagram, o hóspede vai mostrar. Então, com o tempo, as pessoas respondem à sua hospedagem. Eles que escolhem a gente. Então você vai ter que estar percebendo muito isso. Quem que está vindo lá? Quem está te seguindo? Quem está reservando? São casais? Só vem para ficar quietinho lá? Sim. Não são casais que vêm por causa da Rota do Vinho? São casais que querem fazer trilha. Então, você perceber esse tipo de perfil e aprender a fazer o anúncio para esse tipo de perfil. Então, por exemplo, lá no Adorai, por exemplo, o nosso público é casal. Foi o que escolhi, não. Eu fiz um casal, eu fiz um chalé para família e não pegou. Só vai casal. Sim. Então, todas as minhas fotos eu foco casal.
E casal aspiracional. Que foi aquilo até que você, né, deu essa dica para nós ali, né, também, né, para a gente poder... Então, respeitar isso, né, perceber isso. Quem que é o público? Você vê os trilheiros, aí, Joyce, você tem que fornecer para isso, né? Sim. Então, esse é um ponto que o dono da pousada vai ter que perceber, né? Sobretudo quem está no interior, né? Quem está na praia já tem um público que a pessoa vai para a praia, né? Mas a gente que está no interior, ali, você está na Caucaia, estou em Piedade, são cidades... Caucaia é uma cidade turística, é? Não, ainda não. Não é turística, não né? Tem Então, nem esse viés ainda. não tem nem esse viés turístico, né? Então a gente tem que trazer a pessoa para uma cidade, né? E tem que perceber qual que é o hóspede que responde a isso e aí direcionar a propaganda para isso. Sim. Então a sua percepção a partir de agora, como dono de pousada, futuro dono de pousada, né? E como meu mentorado, né? Sua percepção a partir de agora não está no morango, no pintor. Sim. A sua percepção não está nisso. Não que você não vai cuidar do morango, do pintor. Sim. Morango é o nome do pintor, que Morango é o grande pintor, amigo do... Importante. Um abraço pro morango. Um abraço né? pro morango. Não que você não vai estar de olho no trabalho do morango, do pintor, do pedreiro, etc. Não que você não vai estar de olho nisso. Mas agora, cara, sua sede é conhecimento de redes sociais. Conhecimento de plataforma de venda, de divulgação. É aqui que você vai conseguir ter uma pousada até 10 vezes mais lucrativa, com paz, e aqui, ó, liberdade. Para quando você quiser pegar sua moto, você pegar e acelerar. Né, e fazer o que você gosta. Sim, né? É verdade. Cara, e o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Assim, se você pudesse desenhar, não tivesse impedimento nenhum, e se você pudesse desenhar daqui a 5 anos a sua pousada, como você gostaria que ela estivesse? Eu vejo assim que o meu desafio que eu tenho, né, até o fato de eu poder estar passando por uma situação complicada com a minha esposa, né, e eu tenho uma cobrança, né, sobre o fato até de eu trabalhar junto com a minha esposa, né, ela muitas vezes não valoriza, né, tanto um quanto o outro. A gente tem vezes que a gente não se valoriza porque a gente está sempre junto, né. Então eu acho assim que meu sonho hoje é que essa possibilidade que eu estou tendo na vida hoje, né, de poder começar essa pousada, dê certo, né, e que isso seja, né, um outro ramo, uma outra coisa onde eu consiga ter paz e liberdade. Sim, né? Sim, mas eu quero mais, eu quero mais. Olha, você tem um sonho, então, uma pousada. Daqui a 5 anos, se você pudesse escolher, você teria quantas acomodações? Seria como esse lugar? Ah, sem dúvida. Sim, pensa 5 anos para frente, tudo dando certo. 5 anos, tudo dando certo. Olha, se eu pudesse ter, sei lá, 10 quartos, né? Comprar o terreno, né? Comprar a casa do lado. Comprar a casa do lado. Fazer aumentar as coisas, né? Igual foi, né, o que eu vi, né, toda a jornada do Adorai, né? Eu vi quando começou com, né, com muito parecido com a minha casa, muito parecido com... Eu acho assim que o resultado que quando eu fui lá a última vez e vi, né, como ficou todas as coisas, é impressionante. Impressionante a forma como, né, como você administrou, né, ali e fez uma casa, né, como a minha casa, né, virar um lugar agradável onde tem, né, toda essa... A sacada virou um objeto de desejo. Por quê? Eu confiei no morango, confiei nos meus morangos ali, né, no meu pintor, confiei no pedreiro, confiei nessa galera, deixei eles fazerem o que eles sabem fazer e fui fazer o que era necessário para o negócio, que era cuidar da venda, transformar aquilo num objeto de desejo. Né? E em detalhes. E os detalhes estão no que eu estou te falando. É foto, é Insta e canais de venda. Então, você já me mentorado, né? Eu aceito, né? Porque assim, até na hora que eu estava em casa hoje, que, né, eu recebi o convite para poder estar aqui, né? Eu já falei, Senhor, eu sei que eu vou estar indo lá para poder ter que, né, ouvir aquilo que eu tenho que ter coragem de poder fazer, né? Até porque filmar não é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu gosto disso, sempre foi, né, da aventura. Então, sim, uma coisa que eu acho que está em mim, né? Só que eu tenho que ter essa coragem, porque o mundo que a gente está vivendo hoje, se a gente não tiver essas ferramentas que o Marcelo está, né, suplicando aqui, né, para que a gente preste essa atenção, né, a gente realmente não é nada. Né? Porque quem é você? Né? Eu posso dizer que, né, a gente estava até falando, você já pedalou, foi para não sei aonde, você já fez isso, você já fez aquilo.
Mas cadê? Onde é que está isso? Né? Sim. Porque no mundo de hoje, se você não tem essas ferramentas que você está me dando uma aula aqui, né? Você não tem nada. Costumo dizer assim, né? Você pode ter o chalé mais lindo do mundo, né? Se ele não for divulgado, é como se fosse aquela flor belíssima, raríssima, lá no meio da Amazônia. Sim. Que valor que ela tem? Nenhum, ninguém vê. Ninguém contempla a beleza dela. Exatamente. Né? Então, o seu chalé, por mais simples que for, né, ele precisa ser visto. Sim. Né? Porque e é isto que vai trazer o valor para o seu bolso. E as fotos não mostram ele, né? Isso eu também estava pensando na conversa que a gente estava tendo aqui, porque assim, eu posso colocar a fotografia lá, mas a profundidade de um vídeo, né, é muito maior, né? Sim. Porque se a pessoa tem o interesse de poder ficar lá e eu tenho essa ferramenta para poder oferecer, né, naturalmente eu vou estar mostrando o que é real, né? O que a fotografia infelizmente não consegue mostrar. Ou então, às vezes, é o ângulo, né? Você saber fazer a fotografia com o ângulo correto. Então, esse é um ponto que você não vai ter, no primeiro momento, o seu negócio não vai te dar verba para você contratar um fotógrafo profissional. Uma videomaker, como que fala? Uma mídia social, né? Uma mídia social. O seu negócio não vai dar, não, porque você não tem. Se tiver dinheiro do bolso, você põe. Sim. Até um mentor que eu tinha falava para mim assim, ó, Marcelo, o dinheiro nem sempre é bom para o negócio. Porque quem tem dinheiro contrata um monte de gente, o negócio nem está se pagando, o cara está enfiando dinheiro lá para tentar fazer dar certo por questão de orgulho. Sim. Então, às vezes, é melhor não ter o recurso. Tá? Então, o que eu quero dizer? E você, né, considerando que o seu negócio vai se pagar, eu amo isso, porque o adorar é que se pagou, né? O adorar é o que é se pagando. Né? Você vai ter que fazer a própria pousada se pagar, né? Então, é pegar, saber fazer o ângulo certo, a foto com a profundidade correta. Sim, né? Inclusive, né? A gente conversou sobre isso lá. Conversamos sobre isso. Né? Quando sua fotografia, você, né? Olhou. Então, é a forma de mostrar e se especializar nisso. Sim. Mais do que qualquer outra coisa. É aqui, irmão. É aqui que você vai ganhar dinheiro. Sabe? E o segredo está por aqui. Muito obrigado, né? Olha, se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está iniciando, querendo iniciar no ramo da hospedagem, que está talvez no mesmo caminho que você, né? Que dica você daria? Do que você já acha que até aqui você já acertou e até aqui você já errou? Então, fala um erro e um acerto seu até aqui. Sim. Eu diria que um erro, né, é você estar sozinho. Se você está sozinho, você não tem nada, né? E um acerto é você pedir ajuda, né? Porque eu acho assim que a gente está vivendo num mundo que aquele que não se comunica realmente se estrumbica, né? Sim, como verdade. Diz o ditado, né? É verdade. Então eu acredito que até essas possibilidades, né, que eu tive até, né, de poder conversar com você, de poder ser seu amigo, e de poder ver a sua caminhada, também me inspira na minha caminhada que eu estou seguindo agora nesse novo, né, momento que eu estou vivendo da minha hospedagem ali, né? Então a gente não pode estar sozinho, a gente tem que estar, né, com pessoas, né, que ajudam na nossa caminhada para que a gente não fique perdendo dinheiro, né? Até porque, né, eu tenho 50 anos, como é que eu vou ficar errando com 50 anos? Fica mais difícil, né? Então... Sabe que é isso que você falou agora, né, do quem não se comunica se trumbica, o termo agora que a galera está usando, que eu acho que faz todo sentido com o que você está falando, Sim. É o seguinte, ecossistema. Hoje em dia, não tem como uma pessoa prosperar no ecossistema errado. A pessoa tem que estar no ecossistema certo para prosperar. O que é ecossistema? São pessoas certas, lugares certos e conhecimento certo. Então você que é um dono de pousada, você que está entrando para o ramo de pousada, você que já tem uma pousada, tem que entrar para o ecossistema correto. Por quê? Junto com outros donos de pousadas, onde você vai aprender os acertos deles, vai aprender com os erros deles sem que você erre. Né? Então o ecossistema é pessoas certas, conhecimentos certos, lugares certos. E aquilo lá, a gente é a média dos 5. A média dos 5. Né? Então a Academia da Hospedagem, Leandro, ela vem justamente para isso. Para fazer o ecossistema. Né? Quem tiver na Academia da Hospedagem vai participar de grupos, onde vai ter outros donos de pousadas, então vai acelerar muito mais os acertos dessa turma e diminuir os erros. Legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cara, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço tá junto. Sempre. Sabe que foi a primeira, né? Sim. Vão ter outras.